quarta-feira, dia 8 do mês de junho do ano de 2022, e você está em mais um Falando a Verdade. O nosso objetivo é apresentar a palavra de Deus como solução para todos os problemas e como resposta para todas as questões. Imagine que você está andando por uma estrada e essa estrada ela é sempre em linha reta. E você tem que seguir porque aquela é a única estrada. Mas de repente você olha para a esquerda, tem um negócio interessante ali, aí você para e fica olhando. Aí você anda mais um pouquinho, aí você olha para a direita, tem um negócio ali interessante e você é tentado a sair da estrada e ficar ali. E você tem um tempo para terminar a sua caminhada. É assim a nossa vida. Nós temos que prosseguir rumo a Cristo. Mas quando nós nos desviamos para a direita ou para a esquerda e ficamos mexendo nessas coisas que nos são atraentes, nós perdemos tempo e a vida vai passando. É esse o nosso convívio com o mundo. E é exatamente essas coisas atraentes, gostosas, que nos impedem de chegar a Cristo. As coisas do mundo, o nosso cotidiano, o nosso tempo aplicado em coisas que não são lícitas, nos impedem de uma perfeita convivência, comunhão, conhecimento com o Rei de todos os reis. Eu estou falando de Jesus Cristo. Nós vivemos tempos em que ser cristão é ser banal, ser cristão é ser bobo, é ser antiquado, é ser careta. Mas é exatamente isso que nos faz diferentes do mundo. Esse mundo que nós conhecemos, ele não é digno de Jesus Cristo. E ele também não será digno das pessoas que vivem em Cristo. Porque o nosso objetivo é um. E o objetivo do mundo, do sistema que você conhece, é outro. Enquanto o Senhor Jesus nos ensina que devemos ter uma vida pautada pelo amor, pela justiça, pela igualdade, principalmente pela fé em Deus e pelo amor ao nosso próximo, o mundo diz que não. O mundo diz que você tem que ser violento, vingativo. O mundo diz que você tem que ser olho por olho, dente por dente, sendo que esse tempo já passou. Quando Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário, ele já pagou por tudo. A própria Bíblia nos revela o comportamento humano nos últimos dias. E é exatamente o que nós estamos vendo hoje. Eu vou ler aqui o versículo para você. O Senhor revelou a Paulo como seria o comportamento humano nos últimos dias. E ele escreveu a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Inclusive nós já falamos sobre isso aqui. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigo de Deus. Esse é o comportamento que nós vivemos, que nós encontramos atualmente. Os homens estão assim, igualzinho o que o Senhor revelou a Paulo quando ele escreveu a Timóteo. É importante que nós acordemos para a vida, para a verdadeira vida que só existe em Cristo. Fora de Cristo existe a morte, existe a perdição, existe a condenação eterna. Você quer um exemplo de como deve ser feita a nossa escolha? Vamos então para a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, do versículo 24 ao versículo 26 diz assim: pela fé Moisés, quando já feito homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés foi, sem dúvida, um dos grandes nomes da Bíblia. Moisés foi uma pessoa que Deus escolheu, que Deus fez voltar de onde ele estava, mesmo tendo cometido um assassinato. Moisés foi muito usado pelo Senhor
Mas Moisés poderia ter feito uma escolha diferente. Moisés foi adotado pela filha de Faraó, ele vivia no palácio, ele era naquele momento considerado o príncipe de todo o Egito, mas mesmo assim, a Bíblia é clara no livro de Hebreus. Moisés fez uma escolha. Moisés viu o mundo como o mundo deveria ser visto. Moisés viu ali que mais valeria sofrer o desconforto momentâneo, porque a nossa vida aqui nesse mundo ela é momentânea, ela não é eterna aqui. Então ele viu que mais valia a pena sofrer com o povo de Deus do que usufruir das riquezas, do bem bom, do dinheiro, do poder de Faraó, que a Bíblia relata que é fruto do pecado. Quantos de nós hoje, mesmo conhecendo a palavra, vivemos fazendo a coisa errada diante de Deus? Quantos de nós, conhecendo o Evangelho de Cristo, ainda queremos viver naquela nossa vidinha de que tudo é justificado? Até quando nós iremos querer enganar a nós mesmos, quando a palavra de Deus nos é lançada no rosto, nós ouvimos a pregação, o Senhor Espírito Santo toca no nosso coração e nós queremos continuar naquela vidinha errada, naquela vidinha mundana? Onde é que nós vamos parar? Qual é o salário do pecado a não ser a morte? Mas não é essa morte que todos nós iremos sofrer. É a segunda morte que aqui está falando. A separação total e eterna de Jesus. É o inferno. Este é o prêmio para todo aquele que morrer no pecado. Não vai ter salvação. Jesus Cristo não vai voltar de novo para pregar o Evangelho, para ensinar. Não, ele vai voltar em justiça, em juízo, em vingança. Ele vai voltar para buscar aqueles que são dele, os que permaneceram fiéis à palavra. Olha o que Moisés fez. Moisés abriu mão de riqueza, de poder, de domínio, para sofrer junto com o povo de Deus. A Bíblia relata aqui no livro de Hebreus, que eu li para você agora. Ele achou muito mais lucro ficar em Cristo, que é eterno, do que ficar no mundo que é passageiro. É por isso que eu falo para você. É por isso que eu sou repetitivo, às vezes eu sou até chato. Mas eu quero que você tenha o melhor de Cristo na sua vida. Eu quero que você se levante, que você em Cristo quebre os grilhões que te prendem, que você saia da tristeza, da depressão, da miséria. Em Cristo tudo isso é possível, porque Ele disse para mim e disse para você: olha, você está cansado, você está triste, você está oprimido, vem para mim, disse Jesus, que eu alivio você. É isso que eu estou te oferecendo agora, em nome do Senhor Jesus. Que você endireite as suas veredas, que você escolha o único e ao mesmo tempo novo caminho para a sua vida. O caminho de Cristo, o caminho da palavra, o caminho da abdicação. Abra mão do pecado, abra mão da comodidade, abra mão das influências desse mundo, da fama, dos likes da rede social. Isso tudo é besteira. Entregue a sua vida a Jesus. Faça o seu devocional diário, de domingo a segunda. Tira um tempinho para conversar com Cristo, para ler a palavra, para meditar nela. Vá ao culto com alegria. Entregue a sua vida a Jesus. E para encerrar, uma coisa que é muito bacana de falar para você todo dia: entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Você pode ver isso no Salmo 37, versículo 5. Estude a palavra do Senhor e garanta uma eternidade de felicidade ao lado de Jesus.